Programa Determinação. Oferecimento. Muito bem, pessoal, o lugar que nós estamos aqui é apenas um quintal mesmo do Monte Sinai, onde estamos reunindo aqui, chegando aqui no pé do monte, subindo, tá? Que é apenas uma chegada. Todos sobem aqui nessas vans, pagam $1 cada um para chegar aqui. E aqui nós vamos fazer essa trajetória aqui agora. Nós iremos subir aqui. Esse não é o Monte Sinai que vocês estão vendo ainda, são vários montes, ok? Aqui eles fizeram essa tipo mesquita, que eles acreditam que foi aqui que houve a sarça ardente, onde Moisés viu a sarça. Então eles construíram um mosteiro neste lugar, onde o pessoal faz até peregrinação. Tudo isso que vocês estão vendo aí à minha frente é um mosteiro que fica abaixo do monte. E eles acreditam que foi aqui que Moisés viu a sarça ardendo e a sarça não se consumiu, ok? Nós vamos agora estar subindo a caminhada para o Monte Sinai e que Deus nos ajude para poder a gente estar vendo o pé do monte. Olá pessoal, vocês acabaram de assistir algumas imagens da Terra Santa de Israel. Estivemos ali, foi algo muito maravilhoso, naquele lugar é tremendo. Você que talvez nunca pisou na Terra Santa, tem uma oportunidade agora para você. Nós estamos formando já uma caravana para 2015, é a segunda semana de junho de 2015. Se você quiser ir conosco nessa caravana, você meu amigo pastor, você que é professor de escola bíblica, vamos estar conosco nessa caravana, com certeza vai ser uma bênção. Cada local que nós iremos passar, nós iremos ter um culto, um momento de aprender a palavra, de orar, de buscar a Deus naquela Terra Santa. Será tremendo, você pode entrar em contato conosco, com certeza você vai à Terra Santa junto com a gente, junto com a nossa caravana, tá ok? Eu quero aproveitar esse momento, gente, e ministrar uma palavra para o seu coração. O intuito desse programa é o intuito de levar a você uma palavra de fé. Por isso que esse programa se chama Programa Determinação. Como que você pode ser determinado se você não tem a palavra? A palavra te gera fé, a palavra te gera esperança. Quando você ouve uma palavra, você agora fica determinado a continuar. Você agora fica determinado a continuar a sua visão, a continuar os seus sonhos, a continuar a sua labuta, confiando no Senhor Jesus. Esse é o nosso intuito. Eu quero hoje compartilhar uma palavra muito interessante no livro de Neemias, Neemias capítulo 1. Muito interessante essa palavra e ela vai chamar a tua atenção para você se levantar, para você tomar uma atitude de recomeçar. Esta é a mensagem, recomeçar. Olha o que diz aqui o texto. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eles então me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém, as suas portas também foram queimadas a fogo. Tenho eu ouvido estas palavras, me sentei, comecei a chorar e lamentar isso por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante ao Deus do céu, e disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos teus ouvidos, abertos teus olhos, para ouvir a oração do teu servo que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Queridos, essa palavra me chamou a atenção. Eu quero compartilhar com vocês. Neemias, ele era copeiro do rei e ele estava na sua zona de conforto. Ele estava no seu trabalho, estava bem, estava na sua cidade, Suzã, estava muito tranquilo. E de repente veio um dos irmãos de Jerusalém, está com ele, Anani e alguns outros irmãos, e ele perguntou então: como é que está Jerusalém? Como é que está o nosso povo? Como é que está? E ali de repente
ele ouve uma notícia. Anani disse: olha, os nossos irmãos estão em grande aflição. Os muros foram derribados, as portas foram incendiadas, até os sepulcros dos nossos antepassados foram revirados, foram mexidos. Gente, diz a palavra que Neemias começou a chorar e lamentar. Por que que isso aconteceu? Por que que chegou a esse ponto dos muros serem derribados, das portas serem queimadas? E ele trouxe à memória aquele lugar sagrado, Jerusalém. Ele trouxe à memória a sua infância. Ele trouxe à memória seus antepassados, as histórias que se contavam de Jerusalém, aquilo que um dia ele viu, ele viveu, e agora saber que tudo está queimado, saber que tudo está destruído. O que ele fez, gente? Imagine você, quando ele soube disso, ele tomou uma atitude. É tempo de voltar a Jerusalém e reconstruir. Tem pessoas, queridos, que quando vem uma situação de perda na sua vida, o que a pessoa pensa: já que eu perdi, deixa para lá. Já que foi embora, deixa para lá. Não, não é assim. Ele entendeu que ele poderia voltar em Jerusalém e que ele poderia reconstruir aqueles muros, ajudar os seus irmãos, porque ele entendeu que os seus irmãos estavam em aflição. Os seus irmãos estavam sem forças para reconstruir. Os seus irmãos estavam sem uma liderança para influenciá-los. E Neemias, então, ele começou a orar, começou a jejuar, e ele entendeu uma coisa: eu não posso ficar aqui parado. Eu tenho que ir até Jerusalém. Eu tenho que reconstruir esses muros. Eu preciso fazer alguma coisa. Olha que palavra, gente. Palavra para mim e para você. Quando nós estamos vendo, às vezes, alguma situação, e nós sabemos que nós podemos fazer algo e não fazemos, a Bíblia diz que nós pecamos. E Neemias entendeu e disse: não, eu posso fazer alguma coisa pelo meu povo. Eu posso ir até lá e reconstruir. O Deus que eu sirvo, o Deus do céu e da terra, esse Deus que está na minha vida, Ele vai tomar a frente. Ele vai me dar capacidade, Ele vai me dar condições. Foi quando Neemias se levantou. Neemias agora compartilhou com o rei, vocês conhecem a história. Neemias era copeiro. Quando ele foi servir o rei disse: por que é que você está triste hoje, meu filho? Porque o rei amava Neemias, porque Neemias era um escudeiro fiel, era um copeiro fiel. Então naquele momento, Neemias disse: olha rei, eu estou muito triste porque derribaram os muros da minha cidade, Jerusalém. Até os sepulcros dos nossos pais foram revirados. Puseram fogo nas portas da nossa cidade. Como que eu não estaria, rei? O rei disse para ele: o que é que você está precisando? Fale para mim. Ele disse: eu preciso que o Senhor me libere, para que eu vá lá e possa fazer alguma coisa pelos meus irmãos. Aí o rei disse: tudo bem, eu te libero, me dê uma data que você vai voltar, porque você me é muito útil aqui. Ele disse: olha rei, além do Senhor me liberar, queria que o Senhor me liberasse cartas para as demais províncias, para que me cedam madeira, para que me cedam tudo que eu precisar de material, para reconstruir os muros da minha cidade. E diz a palavra que o rei achou graça aos olhos de Neemias. O rei liberou cartas para ele, para que ele pudesse chegar nas províncias e conseguir madeira e conseguir todo o material necessário. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus só pode agir mediante a nossa atitude. Deus só pode abrir as portas mediante você prosseguir. Nada pode acontecer se não começar por você. Nada pode acontecer se você não acreditar, se você não se levantar, se você não projetar. Eu entendo aqui que Neemias, quando recebeu a notícia e ficou orando e jejuando por um tempo, eu acredito que enquanto ele orava e jejuava, ele também projetava. Ele fazia um projeto: eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de pedra, eu vou precisar disso, daquilo. Enquanto ele orava e jejuava, ele projetava. Para quê? Para que no momento que ele chegasse diante do rei, ele tivesse em suas mãos um projeto. A Bíblia diz, queridos, que o projetar pertence a nós, mas a resposta vem da boca de Deus. Então Neemias já estava projetado, tudo pronto. Enquanto ele orava e jejuava, ele também fazia o projeto. Olha, eu vou fazer o muro assim, eu vou precisar disso, 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 disso. Quando o rei disse para ele: o que você precisa? Ele já estava com a lista na mão. Eu preciso disso.
Deixa eu dizer uma coisa para você. É melhor você estar se preparando para quando chegar a oportunidade você poder abraçar, do que você não estiver se preparando e o dia que a oportunidade chegar você não está preparado. Por que hoje muitas pessoas não conseguem avançar na vida profissional? Porque não está qualificado. Você pensa que na vida espiritual é diferente? Deus só pode te colocar em patamares maiores se você estiver preparado. Neemias, ele se preparou, ele começou a orar, jejuar e projetar. No momento certo que o rei pede a ele uma referência e diz: ô Neemias, você vai lá, o que você está precisando? Olha, estou precisando disso. Já estava tudo projetado. Então ele pega as cartas que o rei dá para ele, passa nas províncias, pega todo o material que ele precisa. Quando ele chega lá com tudo na mão, os irmãos que estavam desanimados se animaram. Por quê? Porque viram um respaldo. Porque viram Neemias dizendo: vamos reconstruir, mas não tem material. Olha os caminhões chegando aí. Vamos reconstruir, mas não tem condições. Olha a condição chegando aí. Queridos, eu sei de uma coisa. Deus sempre providenciará algo quando você se levanta. Eu vejo aqui que Neemias, ele refletiu, ele orou, ele jejuou. E quando ele viu tudo aquilo, quando ele chegou em Jerusalém, ele entendeu que Deus havia levantado ele para reconstruir aquele muro. Tanto que ele disse: meus irmãos, vamos nos levantar, vamos nos unir e vamos trabalhar. Vamos pegar as ferramentas e vamos começar. Sabe o que acontece, queridos? Eu sempre prego isso aqui na minha igreja. Deus só pode fazer alguma coisa quando você começa. Eu vejo pessoas que compram um lote, eu vejo pessoas que têm a sua casa, mas não conseguem reformar, não conseguem construir, não conseguem romper, não conseguem alcançar patamares maiores. Por quê? Porque está parado, porque não tem fé de começar. E eu vou dizer uma coisa para você: se você tem muito dinheiro para fazer qualquer coisa, você não precisa de fé. Você usa o dinheiro e faz, é simples. Mas se você não tem muito dinheiro, você começa a usar a sua fé. Começa com o que você tem. E no que você começar com o que você tem, Deus irá providenciando cada dia aquilo que irá precisar. E quando você terminar a construção, você não vai saber explicar como você terminou. Por quê? Porque milagre não se explica, milagre se vive. Eu tenho vivido isso, tenho visto várias pessoas vivendo isso. Milagres que Deus faz. Por quê? Porque Deus viu você iniciar. Deus viu você pondo uma pedra fundamental. Deus viu você se esforçando com o que você tinha. A Bíblia fala dos talentos. Um homem foi viajar e deixou ali sua empresa, deixou seus negócios na mão de 3 pessoas. A uma ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. Passou um tempo, ele volta de viagem. Chega para aquele que ele deu 5 e pergunta: meu filho, e aí, como é que foi os negócios? Foi muito bom. Os 5 que o senhor me deu, trabalhei, granjeei, está aqui 10. Servo bom e fiel. Venha para cá e vai viver a tua prosperidade. Chegou no outro que ele deu 2. E aí? Olha, Senhor, trabalhei, batalhei, está aqui, ó. Tem 4. Servo bom e fiel. Vai gozar da prosperidade. Chegou naquele que só tinha 1. E aí, meu filho? Ah, Senhor, eu sabia que o Senhor era valente, que o Senhor era muito aplicativo nas suas coisas. E eu pensei, eu só tenho 1 talento. Se eu perder esse único que eu tenho, vai ser prejudicial. Então eu vou guardar. Ele escondeu, cavou. Tá aqui, ó, esse 1 que eu tenho. Aí o dono do talento disse assim: servo ingrato e infiel. Porque pelo menos você não pôs no banco para ter alguns juros daquilo que eu te deixei. E ele toma um talento daquele que escondeu e não fez nada e dá para aquele que tinha 10. Percebe a matemática de Deus? Quando você tem 1 e você é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te coloca. Tem pessoas que Deus dá um talento e ele resolve parar. Ele não luta por aquilo. Tem pessoas que Deus dá 2 talentos, ele luta com os 2. Tem pessoas que Deus dá 5 e ele luta com os 5. Mas às vezes você não vai saber a história. Esse que tem 5 já passou pelo processo do 1. Esse que tem 5 já passou pelo processo do 2. Esse que tem 2 já passou pelo processo do 1. Mas aquele que recebeu 1, o primeiro processo, ele não lutou.
No primeiro processo, ele não acreditou. Neemias acreditou que ele tinha um chamado de Deus, que ele era um líder que poderia influenciar as pessoas através da sua vida, da sua coragem, da sua fé. Então Deus hoje está falando com você também. Você tem que ser um influenciador. As pessoas precisam olhar para você e ver em você um homem de fé, um homem de atitude, um homem de coragem. É isso que Deus quer de você. Então, meu amado, você que está me assistindo hoje, está na hora de você se levantar diante dessas notícias negativas e começar a reconstruir. Reconstrua sua casa, reconstrua seu lar, reconstrua seu ministério, reconstrua suas amizades, reconstrua suas alianças. Está na hora. Quem sabe você parou no tempo, um talentinho só na mão, você foi lá e escondeu e está aí parado, estagnado. Ei, levanta-te. Há uma ordem de Deus para você hoje. Levanta-te. Tem muralhas que você pode levantar porque você é capaz. Tem portas que você poderá colocá-las, portas novas no lugar daquelas que foram queimadas, porque você tem capacidade. Tenha isso em mente. Quando você se levanta com fé, buscando ao Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel para providenciar tudo. Diz a Bíblia que Deus providenciou portas, Deus providenciou madeira, Deus providenciou pedras, tudo. As pessoas vinham e botavam na mão de Neemias. Como que Deus pode pôr algo na sua mão se os seus braços estão cruzados? Como que Deus pode colocar algo nas suas mãos se você está com as mãos no bolso? Estenda as tuas mãos e diga: ó Deus, Criador dos céus e da terra, eu acredito que eu tenho um chamado, eu acredito que eu sou um líder influenciador, eu acredito que o Senhor irá me usar para essa geração e que eu tenho capacidade de reconstruir esses muros, que eu tenho capacidade de colocar portas novas no lugar daquelas que foram queimadas. É o que o Senhor está falando com você hoje. Chega de ficar só chorando. Chega, o tempo de cantar chegou, o tempo de agir chegou, o tempo de viver a fé chegou, o tempo de jejuar chegou, o tempo da oração chegou, mas principalmente o tempo de tomar decisões, porque decisões decidem futuros. Não adianta você estar cantando, não adianta você estar jejuando, não adianta você estar orando, se você não tomar decisões. É tempo de decisões. Neemias orou, jejuou, cantou, mas se levantou e decidiu: eu irei reconstruir o muro. Quando ele decidiu, Deus tocou no coração dos seus irmãos para ajudá-lo. E saiba de uma coisa, eles construíram essa muralha em tempo recorde. Tempo este que nem eles depois acreditaram. Por quê? Porque a mão de Deus estava com eles naquela reconstrução. Saiba de uma coisa, quando você se levantar e decidir recomeçar, a mão de Deus estará contigo para te fazer descansar. A mão de Deus estará contigo para te ajudar a reconstruir. Ainda ontem eu estava ministrando uma palavra em Marcos capítulo 16, verso 15 em diante. O Senhor diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele fala: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão os demônios em meu nome e tudo. Aí depois diz que eles viram o Senhor sendo levado aos céus. Aí eles saíram e pregaram o evangelho e as pessoas eram curadas através deles e tudo. E tem um versículo que diz, que eu me amarro nele, que diz assim: e o Senhor cooperava com eles através dos sinais pela sua palavra. Olha só, o Senhor foi tomado nos céus e eles viram, mas quando eles saíram para pregar, saíram para falar da palavra, o Senhor cooperava com eles, ministrando sinais e milagres através da vida deles. Queridos, Deus só pode estar com você, cooperando com você, quando você vai na frente, quando você tem uma atitude, quando você tem coragem. Então Neemias nos deixou esse exemplo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o tempo que nós estamos vivendo hoje, gente, não é tempo para preguiçosos, não é tempo para pessoas que não querem correr atrás. O tempo que Deus está nos colocando agora é um tempo em que Ele está dizendo para você: se você não acordar cedo, se você não quer pôr a mão na arada, como você vai reconstruir? Se você não quer negar a muitas coisas, como que você vai reconstruir? Queridos, preste atenção. Estamos vivendo uma geração, a era da velocidade. Hoje é tudo na base do micro-ondas.
na base do computador. Tecnologia cada dia está mais veloz. A Velox está em todos os lugares. E Deus quer que você também seja um veloz, mas um veloz com a direção de Deus. Seja veloz com a mão de Deus na sua vida. Seja veloz com a coragem que Deus te dá. Não é tempo mais de você estar colocando tijolo um a um. É tempo agora de você colocar de 3 em 3. Você imagina que Neemias reconstruiu o muro em 52 dias. Sabe o que é 52 dias? Não é nem 2 meses. 2 meses são 60 dias. Em 52 dias, eles reconstruíram o muro. Sabe por quê? Porque trabalharam dia e noite. E outra, tinha inimigos tentando fazer eles parar. Tinha inimigos tentando fazer eles parar de reconstruir o muro. Sabe o que ele disse? Olha, trabalha com uma mão na massa e outra mão na arma. Quando o inimigo vier, sapeca ele na arma. Quando você vê que está livre, joga o tijolo para cima e vai reconstruindo. E não pare. Não pare, esse é o segredo. Então, querido, está na hora de você pegar na sua mão, botar uma mão na massa e botar outra mão na arma. A arma que eu estou dizendo é a arma da fé, é a arma da coragem, é a arma da palavra de Deus que nos conduz em vitória. Queridos, tome posse dessa palavra. Eu tenho certeza que coisas grandes Deus quer fazer nessa última hora através de você. Chegou um tempo que Neemias disse: ei, é tempo de parar de chorar. É tempo de parar de se lamentar. É tempo de ficar só olhando as coisas sendo destruídas e dizer: eu não posso fazer nada. Quem sou eu? Tem outras pessoas que Deus pode levantar. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Deus levantou você. Não adianta você querer passar para os outros aquilo que Deus confiou a você. Ah, mas eu não tenho recurso. Deus dará o recurso na hora que você se levantar. Deus dará o recurso na hora que você iniciar. Porque Deus só pode agir mediante a sua atitude. Deus só pode agir mediante a tua oração. Deus só pode agir mediante o teu jejum. Deus só pode agir mediante a tua decisão. Decida confiar no Senhor. Decida recomeçar. Decida reconstruir. Porque com certeza a mão de Deus irá sobre você. Eu me lembro de Moisés conduzindo o povo. Chegou um dia que Deus disse assim: Moisés, este povo está muito rebelde. Olha, eu não vou poder continuar caminhando com vocês. Não vou poder. Olha só, eu vou enviar um anjo para ir com vocês, mas eu não irei mais com esse povo, porque eu vou acabar matando tudinho. Eles estão me deixando irado. Aí Moisés disse: muito bem, Senhor, já que o Senhor não vai comigo, vai mandar um anjo. Quero dizer para o Senhor que um anjo para mim não serve. Se é para o Senhor fazer isso, então paramos por aqui. O Senhor pode me matar todo mundo aqui, eu morro junto, mas eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. E bateu o pé que não ia. Eu acredito que Moisés deve ter dito assim: Senhor, quem me chamou foi o Senhor, não foi o anjo não. Então o Senhor vai comigo. E Deus olhou para Moisés e eu acredito que Deus pensou assim: Moisés, você não me larga mesmo, né? Então tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Ele disse: epa, então vamos continuar a nossa jornada. Pegou o povo e seguiu o deserto adentro. Imagine a raiva que aquele povo fazia para Moisés, mas Moisés não abriu mão daquele povo. Imagine todos os dias aquele povo vindo para cima de Moisés com todos os problemas, todo mundo vinha, porque uma galinha sumiu, porque um bode não sei o que, todo tipo de problema vinha em cima de Moisés, mas Moisés amava aquele povo. Moisés conduzia aquele povo sabendo que Deus o chamou para aquilo. Quem sabe eu quero hoje ministrar para alguém que está me assistindo, um líder que está me assistindo. Ainda que alguém que está à tua frente, você está liderando, está te dando um trabalho, não se preocupe, ame o que você está fazendo, porque Deus irá te honrar. Tá ok, queridão? Beijão no coração de todos vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Vocês que têm aí a cada sexta-feira acompanhado o nosso programa. Espalhe essa boa notícia para as pessoas. Toda sexta-feira, de 12:30 a 1h da tarde, o programa Determinação, sempre trazendo uma palavra de fé, de esperança, de motivação para a sua vida. Queridos,
Beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e vamos dar continuidade a esse programa maravilhoso. Programa Determinação. Oferecimento